Nós vamos só aguardar a Gisele aceitar o convite para a gente dar início à nossa reunião, ao nosso estudo da noite. Olá, Gisele, boa noite. Como você está? Boa noite, Murilo, tudo bem? Tá me escutando bem? Estou sim. Primeiro, a gente queria te agradecer, né, em nome da Fraternidade Jesus Amigo, pela oportunidade de te receber, te conhecer um pouquinho à distância, para dar sequência aos nossos estudos. Para a gente é um prazer muito grande poder contar com sua ajuda, viu? A alegria é minha, muito bom poder estar aqui, nesse momento tão especial que a gente vive, que precisamos congregar os corações, não há distância que não una aqueles que querem encontrar o ensino, a luz da doutrina espírita, encontrar a paz, encontrar a harmonia. Os corações não têm distância, então é uma alegria poder estar com vocês hoje, sabendo que somos irmãos aí pela eternidade. Graças a Deus. Gente, a Gisele Marques, ela frequenta o grupo espírita Amor ao Próximo, na cidade de Juiz de Fora. E para a gente passar a palavra para ela e dar sequência ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, hoje no capítulo 2 da primeira parte, com o tema Temor da Morte, nós vamos elevar nosso pensamento a Jesus, esse bondoso amigo, e agradecer pela oportunidade de reparar as nossas almas, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos favorece, e agradecer porque nós temos um referencial para modificar as nossas vidas rumo ao Mestre Jesus. Que esse nosso bondoso amigo Jesus possa conduzir a reunião desta noite e, junto a Gisele, ao seu mentor espiritual, possam trazer as palavras necessárias a nós que vamos escutar a sua explanação. Que ela possa ser abençoada, bem como sua família, e todos nós que vamos participar desse estudo agora e no porvir, que possamos utilizar desta oportunidade como um tratamento espiritual, como uma oportunidade de receber o benefício do alto. Que Jesus nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. E Gisele, está com a palavra, fica à vontade. Murilo. Bom, amigos, alegria novamente de estar aqui, abraçando a todos vocês, onde quer que vocês estejam, sintam-se acolhidos, sintam-se amparados, porque nós temos na mão, né? Nós, literalmente na mão, porque estamos aí com a codificação, esclarecimentos que nos ajudam muito a caminhar, né, Murilo? Então a gente traz para vocês um pouco dos nossos pensamentos sobre o temor à morte. E só assim com esse título de curiosidade, há muito tempo, há algum tempo, esse foi o primeiro tema que eu fiz uma exposição. Então, alguém chegou perto de mim e falou, fala pra gente sobre temor à morte. E meu primeiro impacto, eu acho que é o mesmo impacto que todo mundo tem quando recebe esse tema, ou quando recebe essa proposta de estudo, ou quando para aquele momento para poder pensar, gente, eu já parei para pensar sobre a morte? Eu já parei para olhar esse tema com cuidado, atenção e respeito que ele merece?
Será que eu tenho temor à morte? Será que eu vou conseguir passar para o outro o respeito ao corpo que nos é instrumento, mas também não temer tanto esse momento, que é um momento que existe para todos nós? Eu acho que tudo isso vem na nossa cabeça quando a gente depara com esse tema. Por isso, muitas vezes, é muito difícil alguém chegar com os estudos até o céu e o inferno, que é onde está esse tema. E, às vezes, quando chega, prefere passar para os casos do que estudar a primeira parte. O porvir e o nada e o porvir, é um tema também difícil. Temer a morte ou não temer a morte também é um tema difícil. Então a gente vê em muitos grupos de estudo, Murilo, as pessoas pulando essa parte. Não, deixa, isso aí a gente já sabe que existe. E passa. Só para frente, vamos ver o que deu isso aí, né? Então é interessante quando a gente tem essa oportunidade de parar e repensar. Mas, sobretudo, repensar em nós mesmos essas questões. Eu acho que esse é o grande chamamento de hoje. Como eu lido com o tema morte? Como eu lido em mim? Não é para o outro, né? Em mim, dentro, lá no meu mais íntimo, que ninguém está escutando. Porque, afinal de contas, nós somos espíritos, espíritas. Ninguém teme a morte aqui. Ou será que não? A gente tem essa ilusão, né, Murilo? Por saber, por conhecer, por estudar, ninguém tem memória. Mas aí a gente começa, às vezes, a conversar com os companheiros, e aí a gente fala assim, mas o que acontece depois da morte? Ah, eu não sei. Você acha que vai para um lugar mais feliz, onde você tem alegria, reencontra as pessoas, ou você vai para um lugar, às vezes, de reajuste, aqueles lugares assim um pouco mais tristes, né? A gente tem tantas ideias de como seria. Você, nem quero pensar nisso. Estou aqui vivendo, depois eu vejo isso. Não é assim? Aí a gente começa a perceber que, mesmo estudando, mesmo sabendo, uma grande parte das vezes a gente também não quer saber. A gente finge que não viu. Espera esse momento. Só que a grande proposta do Espiritismo é a gente se preparar também para esse momento. Não que a gente vá viver com isso na cabeça de noite, tomando conta dos nossos dias. Porque aí a gente lembra de Hilário Silva, num texto que ele coloca pra gente, tem gente que vive tanto ou tão preocupado com a morte que esquece de viver. Tem gente que é tão preocupada com o porvir que esquece o hoje, sabendo que o porvir é resultado do hoje. Ou seja, tudo que eu quero depois eu tenho que construir agora, seja encarnado ou desencarnado. Então a gente precisa lembrar primeiro disso. Tudo que vai me acontecer. E aí eu posso negar, ou posso fingir que não sei, ou não quero saber, mas ele vai ter resultado de hoje. Então se me preparo bem para essas noções do que é viver e morrer. E aí todo mundo pode pensar assim, mas ela está falando morrer. No livro no céu e inferno está escrito morte. No livro dos Espíritos está escrito morte. Morrer até que é fácil, né? Não é isso que a gente diz? Morrer até que é fácil. Se encarnar está mais difícil. Porque desencarnar é desapegar. Desapegar totalmente. Mas a morte aqui é justamente essa passagem. É esse momento em que a gente desapega da vida, dos conceitos que a gente tinha sobre nós mesmos, dos cargos e encargos que tínhamos, do nome que tínhamos. Então, quando o Murilo falou, é Gisele, estou Gisele, né? Gosto demais desse nome, mas estou Gisele. Pode ser que na próxima nem seja Gisele. Então, é um estágio. Então, é o momento da gente desapegar disso tudo e encontrar com o Espírito que habita esse corpo.
E aí está uma outra grande dificuldade. Quando eu começo a falar sobre a morte, quando eu começo a ver esse conceito em mim, eu costumo deparar com aquilo que não me é agradável. Porque todos nós estamos em evolução. Todos nós estamos na procura. Todos nós estamos construindo espíritos mais virtuosos, espíritos melhores. Estamos nos construindo espíritos mais evoluídos. Mas ainda trazemos muitos erros. E quando eu começo a me deparar com esses erros, aí eu já não gosto tanto. E aí aquele temor do que virá, dos meus erros, começa a tomar conta de mim. Quando eu chegar, e aí não é raro a gente ouvir as pessoas falando assim, né? Quando eu chegar do outro lado, ou seja, do outro lado, e aí a gente sabe, o mundo espiritual não é o outro lado. O mundo espiritual está aqui. Está no meio de nós, né? Quando eu chegar do outro lado, que não vou ter mais como me esconder, os meus erros vão estar visíveis. As pessoas vão saber. Então eu temo chegar a esse momento em que desde lá de trás eu trago na mente o julgamento. As pessoas vão me apontar o dedo e vão falar: ah, Gisele, você fazia tudo, estudava, mas olha o que você ainda faz. A gente traz essa ideia daquela pessoa que aponta o dedo, daquela pessoa que nos julga, daquela pessoa que fica falando para todo mundo: olha, chegou aqui, Gisele, ó, toda errada. Isso traz um temor muito grande. Porque se encarnado, que a gente ainda pode se esconder um pouco, a gente já tem esse medo de ser apontado, imagina desencarnado. Mas isso é uma ideia errônea, né? Isso é uma ideia que vem lá de trás, onde a gente via um julgamento, aquela fila imensa, onde as pessoas iam passando e alguém lia no livro: você está errado, vem para cá. Você está certo, vai para o céu. Você está errado, um pouquinho errado, fica aí no purgatório. A gente ainda traz esses resquícios, porque imagina, a luz do Espiritismo nos vem trazer a noção mais exata da nossa vida encarnada e da nossa vida desencarnada. Mas por muito tempo encarnamos em doutrinas, em religiões, em que o céu, inferno e purgatório eram divulgados, eram aplicados no nosso pensamento, eram trazidos como verdade total. Imaginemos quanto tempo tem o Espiritismo. 1857. Quanto tempo a gente ficou sob outras doutrinas? Então, se encarnamos como espíritas, vamos colocar aí, a gente teve 2, 3 encarnações como espíritas e outras tantas em outras realidades. Então, ainda está muito vivo na gente essa ideia de julgamento, essa ideia de apontar, essa ideia do momento que eu não vou ter como me esconder. Porque na hora que vem essa ideia do julgamento, a ideia da misericórdia divina fica lá atrás. O medo do julgamento é maior do que a certeza da bondade de Deus por nós. Será que Deus, bom, justo, amoroso, nos colocaria na frente de todo mundo e alguém apontando o dedo para gente? Alguém falando: Murilo, tem jeito não, está escrito aqui. Errou. Será que faria isso, Murilo? É muito difícil, né? A gente desconstruir essa ideia, Gisele. Eu fiquei pensando aqui, desconstruir uma verdade que a gente tem enraizada no nosso coração e reestruturar a nossa forma de conviver com a fé é um grande desafio, e acredito que seja a maior das intenções de Kardec com esse livro Céu e Inferno. Um Deus que é bom e justo, ele levaria uma reflexão sobre os meus próprios julgamentos. Eu chegando à conclusão daquilo que eu sou, me propondo melhoria.
e não um apontamento vexatório, né? Pois é, e por isso que eu acho que Kardec, lá quando ele vai falar das leis divinas, ele coloca onde está escrita a lei de Deus. Aí essa resposta foi assim, o grande abrir dos nossos pensamentos na consciência. Ou seja, não vai ter ninguém que vai poder te conhecer mais do que você mesmo. Não tem ninguém, além de você, que possa apontar o dedo. Porque, além disso, o que nos vale mais? As intenções. Às vezes a gente até erra. Mas qual a sua intenção? Você errou a partir de quê? Aí a gente começa a perceber que o erro de um não é igual ao erro do outro. Os resultados podem ter ser os mesmos, mas os erros são diferentes. Porque só eu sei aquilo que eu fiz e a intenção que eu fiz. Então, nisso, já me tira um pouco desse peso do julgamento final, do julgamento de mim mesmo, porque eu sei. Aí a gente começa a pensar assim, mas se eu vou olhar para mim e dizer aonde eu errei, será que eu não vou ser assim muito condizente comigo? Será que eu não vou ser muito cruel comigo? Porque às vezes aqueles que mais apontam a nós mesmos somos nós, né? Eu me julgo mais do que o outro. Eu me coloco mais numa situação de análise do que o outro está fazendo comigo. Será que eu não posso ser muito condizente ou muito ferrenha comigo mesma? Aí entra uma outra questão. Nunca nós vamos fazer essa análise também sozinhos. Temos o nosso mentor, temos aqueles que conosco compuseram nosso plano encarnatório, temos momentos de esclarecimento no mundo espiritual. Então, se eu estiver sendo muito cruel comigo mesmo, alguém vai notar para mim e falar, espera aí, calma, vamos olhar isso direito. Se eu estiver sendo muito condescendente, também vai ter alguém que fala, espera aí, vamos olhar isso direito. Então, quando a gente começa a pensar, olha, a minha consciência me julga, só eu sei, a gente já tirou um pouco dessa noção do temor da morte. E o nosso temor era, como será que eu vou chegar lá? Primeiro, vamos saber o que estamos fazendo. Depois, se soubermos o que estamos fazendo, quais as intenções eu estou colocando nisso? E depois das intenções que eu estou colocando nisso, não há lugar de penas eternas. Não há lugar de felicidade inoperante. Seja onde eu estiver, eu vou estar ali ainda me elevando, ainda crescendo, seja como eu chegar lá. Cheguei numa condição muito precária? Vamos trabalhar, vamos modificar, vamos intensificar os nossos planos para a nossa melhoria. Cheguei numa condição melhor? Vamos ampliar, podemos crescer ainda muito mais, a gente não tem limite para a evolução. Então, se a questão é como eu vou ser recebido, porque aí a gente vê que a questão é como eu vou ser recebido. Pelos N coisas que eu ouvi falar lá atrás, o Espiritismo vem me dizer, você vai ser recebido à medida que você construir. Então, vamos lá. Eu quero ser muito bem recebido. Faça muito bem. Eu não me importo com isso. Então, não se importe com a sua encarnação. Nós vamos decidir. É assim? E é interessante que a gente pensa, né? O Espiritismo vem trazer esse novo olhar depois, em 1857, que se instala a codificação, né? Porque as ideias espirituais sempre existiram, as ideias do porvir sempre existiram, as ideias do que aconteceria conosco depois da morte sempre existiram, desde que o homem se instalou na Terra. Mas é interessante a gente voltar um pouquinho, e lá em 1650, 51, por aí assim, quando encarna em François Fénelon. E aí a gente já pode pensar assim, quem é esse, né? É aquele mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele encarna e começa a fazer uns estudos de educação e
faz um livro sobre educação de moças, a educação das moças. E esse livro fica tão famoso, fica tão conhecido, e é uma revolução educacional na época, que ele é contratado pelo Luís XIV, né, aquele que seria depois o rei da França. Ele é contratado por ele para ser tutor do filho, porque eles viram que ele tinha um potencial educacional muito grande, e era uma revolução, né, educacional que ele estava propondo. E como a França sempre foi essa que abraçou as novas ideias, apesar de ter muita resistência ainda, mas também tinha esses que traziam as novas ideias e eram olhados. Ele é contratado como tutor e ele vai educar esse menino para um dia ser rei. A intenção era essa. E é interessante que ele, vendo as dificuldades morais do reino, as dificuldades morais do menino, ele escreve o Diálogo dos Mortos. O Diálogo dos Mortos. E nesse Diálogo dos Mortos, ele faz como se cada um, e eram assim, pessoas conhecidas do menino que tinha desencarnado, e é como se essas pessoas voltassem para contar onde erraram, onde caíram moralmente, o que tinha acontecido com eles. Então começa ele a fazer esse moral da vida dessas pessoas e dos resultados que eles tinham colhido quando chegaram no mundo espiritual. E era um livro para criança. O primeiro livro que tem registro para criança no mundo é esse livro. E é interessante que um dia, fazendo um trabalho sobre literatura infantil, eu fui levar que um dos primeiros livros era o Diálogo dos Mortos. E as pessoas falaram, que é isso? Eu falei, mas qual o nosso primeiro livro? O livro dos Espíritos. Então não mudou tanto assim, né? Então, olha como ele teve essa sensibilidade de falar assim, olha, se existe aqui um problema moral, como será esse problema moral depois da morte? Será que não é esse o principal fator de temor do desencarne? E assim o menino foi aprendendo que cada ação dele ia refletir lá na frente, depois da morte, o resultado que ele ia colher. Então foi assim, a gente vê que em 1867, a ideia do espiritismo vem à França e vem ao mundo, mas em 1600 e pouco, 1700, Fenelon já trazia essa ideia. Já trazia essa consequência moral. Já trazia, e com certeza, Kardec, sendo um estudioso, sendo um professor, ele teve acesso a isso tudo. Então a gente vê quanto que isso envolve a gente desde muito tempo. E o que acontece? Depois desse aí a gente vai ver, né, Fenelon no livro dos Espíritos, Fenelon no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive no Nome de Bem. A resposta 917 é de Fenelon, como acabar com o egoísmo, que é uma das sagas da sociedade. Pensar só em si. Aí eu não posso sair daqui porque eu tenho os meus entes queridos. Eu não posso sair daqui porque eu tenho os meus bens. Eu não posso sair daqui porque eu tenho o meu carro. Eu tenho meu nome. O quê? Aí a gente pensa como espírita, né? Eu vou desencarnar e depois vou ter que voltar e fazer isso tudo de novo? Agora que eu consegui o espaço? Agora que eu estou começando a entender o livro dos espíritos? Ah, não vou não. Eu tenho amigos que falam isso. Sabe qual é o meu problema de desencarnar? É que eu vou ter que voltar e fazer tudo de novo. Aprender tudo de novo. Ah, não vou dar conta, não. Aí a gente fica pensando, será que a gente vai aprender tudo de novo? Ou a gente vai relembrar? Aí é que tá. A gente não vai ter que aprender. A gente vai relembrar. E quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente entender, mais fácil vai ser relembrar. Sabe aquele negócio assim, aprendi a andar de bicicleta, e fez 50 anos sem andar. Vou ter oportunidade hoje, sobe se você anda do mesmo jeito. Assim é o nosso conhecimento. A gente pode desencarnar, a gente pode encarnar, que a gente nunca vai esquecer.
Nós vamos relembrar sempre, sempre. Aquilo que a gente adquire, a gente não deixa. Então, se o temor à morte, para mim, é o esquecimento, é imaginar que eu não vou lembrar as coisas, é imaginar que eu vou olhar para o outro e não vou reconhecer, porque nós temos companheiros que imagina que não vai reconhecer o outro, que o outro vai estar em outra roupagem, e aí eu não vou reconhecer aqueles que são mais próximos. Só para a gente ter uma ideia, nesses momentos aí que a gente teve que usar máscara, que a gente se reconhecia pelo olhar, duvido que a gente passou perto de alguém muito conhecido e muito querido sem reconhecer, só porque estava de máscara. Às vezes estava uma pessoa de boné, de máscara, e você olhava, aquele olhar ali eu conheço. E a gente reconhecia as pessoas. Será que vai ser a roupagem que vai modificar? Será que a roupagem vai modificar a nossa proximidade? Então a gente começa a pensar, se o meu temor à morte é a dúvida se eu vou reconhecer pessoas, relembrar daquilo que eu já sabia, a gente não tem mais motivo a temer, né? Nem por isso. Eu estou aqui pensando, repensando, como que o primeiro livro, mexeu muito comigo essa fala sua e eu não sabia, de um livro infantil com um contexto semelhante ao livro dos Espíritos. E eu fiquei aqui pensando, Gisele, que nós ainda somos crianças em desenvolvimento moral e ainda precisamos muito de recorrer ao livro dos Espíritos. Na semana passada, o irmão que fez para a gente o estudo, Ricardo, ele levantou um questionamento. Existem muitos espíritas que não leram o livro dos Espíritos. Eu acho que pode ser por isso que a Federação Espírita esse ano convida a voltar ao início na campanha dela, vamos estudar Kardec. A gente está tão preocupado em estudar outras obras, em lermos outras obras, ou pularmos parte da obra, igual você falou, né? A gente passa para os casos do céu e inferno, mas não lê a base que vai sustentar os argumentos lá, né? Quando a gente vai estudar os casos um pouco mais para frente, e a gente perde. Então eu fiquei pensando nisso, como que a gente tem muito na mão e a gente ainda usa um pouco ou indevidamente para que esse temor da morte passe. Que aquilo que foi desconstruído seja reerguido sobre uma base mais consolidada. E que a gente entenda a morte como uma circunstância inerente ao processo de progresso. Quem sabe um dia a gente ainda vai fazer como Francisco de Assis e chamar a morte de irmã, né? Um dia, quem sabe, daqui a pouco. E quando a gente começa a pensar, Murilo, como seria bom que a gente fizesse para frente, né? A gente ouve falar isso. Seria ótimo, a gente não sabe sentar, não. A gente já está aqui nem aqui, né? Ficava por aqui. Mas aí a gente tem que pensar numa coisa. A parte material também evolui. A parte material precisa evoluir. Quando a gente pensa em Jesus vindo à Terra, e está escrito lá, ele tomou a parte mais substanciada do fluido cósmico universal que fica em volta do nosso planeta. Por quê? O espírito evolui não pode ser ao seu dispor, porque a gente tem que pensar que o corpo é instrumento. Ele não pode ter seu dispor um instrumento tão rústico. Vamos pensar naquele grande maestro que tem à sua disposição uma orquestra de iniciantes. Os iniciantes têm os instrumentos de aprendiz. São aqueles mais rústicos, que aguentam mais as intempéries, porque o aluno vai pegar, vai deixar cair, vai bater num canto, uma corda vai se romper com mais facilidade, porque ele está treinando. Então ele não sabe o peso da mão, ele não sabe como segurar corretamente, ele não sabe como utilizar aquele instrumento. Então precisa ser mais rústico. Quando o espírito vem
nas suas primeiras encarnações, ou até mesmo no estágio que a gente já está, né? A gente ainda está no estágio mais físico. Mas imagina, nós, em espírito, mais evoluídos, e a gente tem que tocar aquele instrumento do estudante. A gente já pode tocar instrumentos mais difíceis, instrumentos mais afinados, instrumentos que conseguem executar melhor a obra. Então, quando a gente pensa nessa grande orquestra executando uma obra em aprendiz, a pessoa está aprendendo. Mas ainda não é o ideal. Quando ela vai caminhando, quando ela vai se melhorando, ela merece um instrumento melhor. Aí a gente vai procurar a melhor marca, o melhor material, para executar o melhor som, né? Assim, isso na vida material, imagina o espírito. Então, quando a gente pensa nisso, seria bom a gente viver para sempre, esse corpo aqui está ótimo, já me acostumei com essa aparência, é isso aí que está bom, gostei disso aqui, gostei de ser assim. E aí a gente começa a pensar nisso, quanto a gente tem de restrição neste corpo, que para o nosso espírito hoje já é uma restrição. Imagina quando a gente é mais evoluído. Será que a gente ainda pensaria desse jeito? Vamos ficar nesse corpo mesmo? Vamos ficar nessa encarnação mesmo? Com certeza a gente já ia querer algo melhor. Não que esse seja ruim, esse me serve muito bem nesse momento. Mas, com certeza, eu sendo mais capacitado, eu sendo mais esclarecido, eu sendo mais preparado, eu posso ter um instrumento melhor, que vai executar tanto mais do que eu faço agora. Será que eu, da forma que eu estou, nós, da forma que estamos, caminharíamos sobre a água? Né? Será que nós, da forma que estamos, conseguiríamos desapegar de nós mesmos para nos doar completamente ao outro? Será que nós conseguiríamos, com esse corpo, fazer o que Jesus fez na época? Sendo que os nossos fluidos ainda, a nossa matéria ainda, não é composta de algo tão purificado assim? Então nós precisamos evoluir e nós temos que pensar que existe evolução material. Assim como nós, em espírito, estamos evoluindo, a Terra toda está evoluindo, toda a matéria está evoluindo. E se a gente parar para pensar em outra questão, flor de plástico é maravilhoso, né? Só que é natural, muito mais bonita. E o que faz ela bonita? A finitude. Porque enquanto ela está ali, nós aproveitamos o máximo dela. A gente olha todo dia, a gente fala que lindo, a gente sente o perfume, a gente coloca no lugar de maior destaque da nossa casa, pela finitude. A finitude é que nos traz essa noção de ter que estar com o outro e aproveitar esse convívio o máximo possível. Imaginemos se nós soubéssemos que fôssemos para sempre isso aqui, não íamos desencarnar. Por ele ia me ligar e falar, velho, vamos fazer isso tudo hoje? Ele fala, não, deixa para depois de amanhã, para daqui 10 anos, a gente vai estar aqui mesmo. Não precisa. Só que quando ele me liga e fala, vamos hoje, agora. É a ideia da finitude. Por mais que ele esteja distante, ela não seja para amanhã, para daqui 1 hora, é essa ideia de vamos aproveitar agora. Vamos aproveitar que estamos juntos. Vamos ser felizes nesse momento que estamos congregando as nossas ideias. Amanhã já vão ter outros problemas, outras questões para a gente resolver. Então a ideia da finitude, ao invés de nos trazer temor, tem que nos trazer alegria. Mas não porque o outro vai acabar ou tudo vai acabar. Mas pela noção de que precisamos aproveitar que estamos juntos. Seja esse tempo de 1 hora, de 1 dia, de 1 ano, de uma encarnação. Mas ele é primordial para estarmos com o outro. É a ideia da finitude. Por quê? Aquela flor de plástico, só para a gente dar um exemplo, ela não toma o lugar mais especial da nossa casa. E com o tempo ela vai ficando para o canto. Já viram que ela vai ficando invisível? Ela vai ficando invisível. Porque ela não precisa de ar, ela não precisa de cuidado, ela não precisa de olhar.
ela não precisa de colocar no sol, ela não precisa de nós. A ideia da finitude traz essa importância do outro, é precisar do outro que nos torna humanos. Se a gente pensar o que nos diferencia de uma planta, além de todas as outras coisas, é que a planta não tem ideia que existe outra do lado. Nós precisamos do outro. Uma lei que está em nós e é certa. E nós vivemos esse tempo, só para pensar, né, nesses 2 anos aí, é a lei de sociedade. Precisamos do outro. Quantos de nós estão ainda nesse processo que a gente ainda precisa de certos cuidados, de muitos cuidados? Quantos de nós ainda estão sentindo os efeitos desse tempo de isolamento? Para perceber o quanto a finitude é benéfica. Claro, saudade, tudo isso envolve aí os sentimentos. Mas é isso que traz a alegria de estar com o outro. Vamos aproveitar esse momento. O almoço, quando você tem essa ideia, não é apenas um momento que você nutre seu corpo. É um momento que você está com o outro, repartindo com ele alegrias, tristezas, emoções, projetos. Mesmo que não falem nada, porque tem famílias que sentam e não conversam durante a alimentação. Mesmo que não se fale nada. Mas é um momento de troca. E é só a finitude que pode nos trazer isso. Então, se a questão é, seria bom viver para sempre? Não seria. Nós ficaríamos como aquela flor que vai sendo levada para o canto e de repente não somos notados. O notar o outro é a finitude que nos dá na vida. Eu fiquei aqui pensando na hora que você falou sobre o contexto da pandemia. Essa lei de sociedade que é importante para que nós possamos, em conjunto, desenvolver as nossas virtudes, contribuindo com o outro, uma vez que todos nós, por mais que estejamos no mundo de provas e expiações, temos desenvolvimentos particulares, né? E temos cada um o seu ponto de melhoramento. Durante esses 2 anos aí de pandemia, nós tivemos a oportunidade de acompanhar vários irmãos nossos em hospitais ou em casa para um processo de desencarne. E esse temor da morte, por uma falta de fé embasada, de entender que o luto é natural, o luto tem que ser vivido, né? Porque o luto que a gente não vive, a gente adoece depois, que isso é natural, mas que a morte em si difere muito pouco, porque nós não somos o nosso corpo. E essa falta de conhecimento da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, traz